ó Pai, confiando no Espírito, ó Deus, confiando, ó Deus, em tua obra, nós rogamos, ó Deus, para que o Senhor fale conosco, para que a tua palavra alcance os nossos corações, ó Deus, que a tua palavra, ó Deus, fale ao nosso intelecto, mas que a tua palavra também, ó Deus, trabalhe os nossos sentimentos, as nossas emoções, trabalhe no homem, ó Pai, como ele é inteiro, ó Deus, como um todo. Fala conosco, ó Deus, nos ensina, ó Pai, nos molde cada vez mais de acordo com o homem, com a mulher que o Senhor quer fazer de nós. Deus maravilhoso, sê conosco, que o teu Espírito Santo, ó Deus, trabalhe e que haja cada vez menos de nós, ó Pai, e que haja cada vez mais de ti, ó Deus. Importa que todos nós diminuamos, ó Deus, e que o Senhor cresça na nossa presença. Essa é a nossa oração que nós fazemos confiando em Jesus. Amém. Graças a Deus. Podeis tomar assento, meus amados irmãos. Nós estamos em mais uma mensagem da série Signposts, placas de sinalização. E o título dessa mensagem é Selo de Propriedade. Selo de propriedade. O contexto em que esses versículos que acabamos de ler foram escritos é o seguinte: o apóstolo Paulo, capacitado por Deus, capacitado pelo Espírito Santo de Deus, tendo a graça de Deus sendo depositada em sua vida, ele então, quando ele é separado para fazer um trabalho missionário, Paulo ele começa a viajar e implantar igrejas por onde quer que ele passe. Essas viagens de Paulo na Bíblia são conhecidas como as viagens missionárias de Paulo. E a Bíblia então nos diz que na segunda viagem missionária do apóstolo Paulo, ele funda a igreja de Corinto. Corinto é o nome de uma cidade. Coríntios são os habitantes da cidade de Corinto. Por isso que Paulo está escrevendo aos coríntios, ou seja, aos habitantes, aos residentes na cidade de Corinto. E na sua terceira viagem, Paulo ele vai para a cidade de Éfeso, e ali ele vai permanecer por um período de 3 anos. Então Paulo ele vai viajando, ele vai passando de local em local, ele fica por um determinado tempo, até que ele acha que aquela igreja, que aqueles irmãos têm condições de prosseguirem com o trabalho sem a sua presença, e ele vai para um outro local iniciar um outro trabalho. E quando Paulo agora está na cidade de Éfeso, ele começa a ouvir que há problemas na igreja de Corinto, na igreja que ele, através do Espírito de Deus, fundou. E ele então escreve uma carta para esses irmãos na cidade de Corinto, que é a carta aos Coríntios. E ele vai tratar dos problemas. Os irmãos falam: aconteceu esse problema, não sabemos como lidar, aconteceu essa outra coisa, não temos resposta, o que nós devemos fazer? Então Paulo, não podendo ir ter com eles, escreve uma carta e diz: vocês devem fazer isso, vocês devem fazer aquilo, a palavra de Deus nos orienta a fazer isso ou aquilo. E Paulo envia a sua primeira carta. E logo depois Paulo faz uma segunda passagem na igreja de Corinto, ou seja, ele foi ver pessoalmente o que estava acontecendo. Mas nessa segunda passagem de Paulo na igreja de Corinto, ele ficou por pouco tempo, e essa passagem que deveria ajudar, acabou trazendo mais problemas do que solução. E Paulo não pôde ficar ali e continuou fazendo as suas viagens. E os irmãos começaram a desafiar a autoridade de Paulo. Paulo, o grande apóstolo Paulo que hoje nós conhecemos, é diferente de nós olharmos na situação. Aliás, se vocês olharem no primeiro capítulo, primeiro versículo de 2 Coríntios, Paulo escreve o seguinte: Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus. O motivo pelo qual o apóstolo Paulo está dizendo: Paulo, apóstolo de Jesus Cristo,
Pela vontade de Deus é exatamente para dizer: aqueles que dizem que eu não sou apóstolo, eu estou dizendo que eu sou. Aqueles que dizem que eu não fui chamado segundo a vontade de Deus, eu quero começar essa carta reiterando: eu sou o apóstolo pela vontade de Deus. Ele está se defendendo. Paulo está sendo acusado de não ser um homem que faz a vontade de Deus. Paulo está sendo acusado de ser um líder fraco. Paulo está sendo acusado de ser um líder inferior. Paulo está sendo acusado de que a sua mensagem não é boa ou profunda o suficiente. E é por isso que Paulo escreve a segunda carta aos Coríntios. E Paulo ele vai tratar basicamente de 3 assuntos nessa carta. O primeiro assunto que Paulo vai tratar é que Paulo ele quer encorajar. Paulo ele quer dar uma palavra de encorajamento à grande maioria da igreja de Corinto que está seguindo a orientação de Paulo. Mas Paulo também quer tratar daqueles falsos professores, daqueles falsos profetas, daqueles falsos apóstolos que se infiltraram na igreja, enquanto Paulo estava viajando, fundando outras igrejas. Paulo também quer tratar com eles. E Paulo quer repreender uma minoria na igreja que está sendo influenciada por aqueles líderes. O motivo pelo qual Paulo está escrevendo essa carta, porque há confusão, há discussão, há falta de unidade na igreja de Corinto. E Paulo, então, ele vai começar a defender o seu chamado, ele vai começar a defender o seu apostolado. E agora, meus irmãos, nós precisamos desde o início já deixar algo bem claro. Paulo ele vai dizer então, relendo 2 de Coríntios 1:20, 2 de Coríntios 1:21, mas o que nos confirma convosco em Cristo e o que nos ungiu é Deus. Agora você entende, o que Paulo está dizendo? Paulo está dizendo: eu sou confirmado por Deus, eu sou ungido por Deus. O que ele quer dizer? Eu não preciso da autoridade desses homens para dizer que eu sou confirmado. Eu não preciso da autoridade desses homens que estão dentro da igreja para dizer se eu sou ungido ou não, porque quem me confirma é Deus, e quem me ungiu é Deus. Aqui nós temos uma grande diferença. Algumas vezes nós enfrentamos e nós vemos na nossa vida, no nosso caminhar com Deus, que é o seguinte: existem algumas pessoas que para se elevarem ou se autoelevarem, elas precisam rebaixar a outra. Exemplo, existem 2 mulheres, as 2 estão de vestido, uma mulher pode falar: olha como o meu vestido é bonito, ou a mulher pode falar: olha como o meu vestido é mais bonito do que o dela. Ou seja, para que o seu vestido seja bonito, você precisa menosprezar o vestido da outra. O que aqueles falsos líderes e apóstolos estavam fazendo era isso, era dizendo: olha como nós pregamos de maneira mais profunda do que Paulo. Olha como nós somos mais espirituais do que Paulo. Se eles fossem, eles não precisavam tentar diminuir o apóstolo Paulo. Devemos tomar cuidado, meus amados irmãos, com a nossa fala. Aliás, o texto da mensagem que nós ministramos domingo passado era isso: domando a nossa língua. Cuidado com as nossas falas. E aqueles homens, aqueles líderes, não estavam domando a sua língua ao criticarem o apóstolo Paulo. E aqui eu quero ler algo com vocês. Vocês que estão com a folha, vocês podem acompanhar, porque o versículo
si mesmo se recomenda, mas aquele a quem o Senhor recomenda. Veja a orientação de Paulo. A recomendação não deve vir de nós mesmos, mas a recomendação deve vir de Deus. Veja, não somos nós quem devemos dizer que nós somos bons, é Deus quem deve dizer isso. Ou ainda, são as pessoas que estão ao nosso redor que devem ver e reconhecer isso na gente. Quando eu e você começamos a nos exaltar, meus amados irmãos, nós estamos fazendo algo ao qual a Bíblia não pede para que nós façamos. Provérbios, versículo 27, 2, ainda também na sua folha, você pode acompanhar comigo. Provérbios 27, 2 diz: que outros façam elogios a você, e não a sua própria boca. Outras pessoas, não os seus próprios lábios. Que os outros digam que você é bom naquilo que você faz, seja lá o que você fizer, que as outras pessoas te elogiem, e não que você fique se auto-elogiando. Então Paulo vai começar a dizer: cuidado com esses líderes. Primeiro, eles estão me rebaixando. E segundo, fazendo algo que não deveriam fazer. E segundo, eles estão se auto-engrandecendo. Se eles fossem necessariamente bons, era a igreja, era o povo que deveria dizer que eles são bons, e não eles mesmos. E aqui, meus amados irmãos, o primeiro ponto que nós temos que entender é: a nossa confirmação vem de Deus. A nossa confirmação vem de Deus e precisa ser de Deus. E aí eu peço que você, se você puder fazer uso da sua Bíblia, que você volte algumas folhas na sua Bíblia e que você abra a tua Bíblia em Atos capítulo 19. Porque em Atos 19 acontece um episódio, uma situação, uma experiência na vida de Paulo, que é muito importante e faz-nos entender um pouco do que Paulo está dizendo aqui. Atos capítulo 19. Atos 19, e eu gostaria que você acompanhasse comigo esta passagem. Os irmãos encontraram? Atos 19, 1 começa dizendo assim: e sucedeu o quê? Enquanto Apolo estava em Corinto, Paulo, tendo passado por todas as regiões superiores, chegou a Éfeso, e achando ali alguns discípulos, disse-lhes: recebestes vós já o Espírito Santo quando crestes? E eles disseram-lhe: nós nem ainda ouvimos que haja Espírito Santo. Perguntou-lhes então: em que sois batizados então? E eles disseram: no batismo de João. Mas Paulo disse: certamente João batizou com o batismo do arrependimento, dizendo ao povo que cresce no que após ele havia de vir, isto é, em Jesus Cristo. E os que ouviram foram batizados em nome do Senhor Jesus. E impondo-lhes Paulo as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo, e falavam línguas, e profetizavam. Estes eram ao todo uns 12 varões. E entrando na sinagoga, falou ousadamente por espaço de 3 meses, disputando e persuadindo-os acerca do reino de Deus. Mas como alguns deles se endurecessem e não obedecessem, falando mal do caminho perante a multidão, retirou-se deles e separou os discípulos, disputando todos os dias na escola de um certo tirano. E durou isto por espaço de 2 anos, de tal maneira que todos os que habitavam na Ásia ouviram a palavra do Senhor Jesus, tanto judeus como gregos. E Deus, pelas mãos de Paulo, fazia maravilhas extraordinárias, de sorte que e aventais que se levavam do seu corpo aos enfermos, e as enfermidades fugiam deles, e os espíritos malignos saíam. E alguns dos exorcistas judeus ambulantes tentavam invocar o nome do Senhor Jesus sobre os que tinham espíritos malignos, dizendo: esconjuro-vos por Jesus a quem Paulo prega.
Os que faziam isto eram 7 filhos de Seva, judeu principal dos sacerdotes. Preste bem atenção no que diz o versículo 15. Respondendo, porém, o espírito maligno disse: conheço a Jesus, e bem sei quem é Paulo, mas vós, quem sois? Veja, um excelente exemplo de se dizer que quem nos confirma é Deus. Porque quem nos confirma é Deus, meus amados irmãos. Porque o texto a palavra caminho, muitas traduções escritas com letras maiúsculas. No início da igreja cristã, quando a pessoa era cristã, que seguia Cristo, eles falam, ele é um seguidor do caminho, porque Jesus havia dito, eu sou o caminho, a verdade e a vida. No início da igreja cristã, em um livro chamado A Didaquê, eles diziam que tinham 2 caminhos, o caminho bom, o caminho do mal, precisar obedecer o caminho de Deus. Então, quando falou caminho, está falando do Evangelho, está falando de Jesus Cristo. Mas aí você vê que Paulo está pregando, Paulo está disputando, Paulo está defendendo o Evangelho, Paulo está impondo as suas mãos, as pessoas estão recebendo o Espírito Santo de Deus, estão sendo batizados com ou no Espírito Santo de Deus. Os lenços, os objetos de Paulo estão sendo usados para curar outras pessoas, e de repente alguns homens vão expulsar endemoniados e dizem assim: de Jesus a quem Paulo prega. E aí, meus amados irmãos, a resposta é do demônio. É do espírito maligno que está na vida daquela pessoa que tentou usar o nome de Jesus e que tentou usar o nome de Paulo. O demônio que está na vida daquela pessoa responde para ele dizendo: Jesus, eu sei muito bem quem é. Paulo, eu também conheço. Mas você, quem é você? Veja. Não adianta credencial de líder, de pastor, de missionário, se eu e você não tivermos uma vida de intimidade com Deus. Não adianta o título que eu e você temos de cristão, ou seguidores de Deus, ou seguidores do caminho, se eu e você de fato não tivermos um relacionamento, uma intimidade com Deus. Paulo tinha essa intimidade e ele foi confirmado até pelo demônio. O demônio sabia quem era Paulo, reconhecia a autoridade de Deus. Por quê? Porque quando Paulo passava, o que Paulo fazia? Os demônios olhavam e falavam: o Espírito Santo de Deus está na vida daquele homem. E assim como a palavra diz, maior é o que está em nós do que aquele que está no mundo, os demônios precisavam fugir, reconhecendo a graça de Deus na vida de Paulo. Meus amados irmãos, quando eu e você buscamos a presença de Deus, nos humilhamos, querendo, nos entregamos para Deus, eu e você não precisamos dizer que nós temos a graça de Deus. As pessoas reconhecem que nós temos a graça de Deus, e até mesmo os demônios sabem que o Espírito Santo de Deus está na tua vida. Precisamos da confirmação de Deus. Então Paulo disse: eu sou confirmado por Deus. E ele vai dizer: a unção também é de Deus, meus amados irmãos. Você pode acompanhar na sua folha. Ungidos por Deus. Em João 2,20 está escrito aí: mas vocês têm uma unção que procede do santo. Ou seja, vocês têm uma unção que vem, que se origina do santo. E todos vocês têm conhecimento. Meus amados irmãos, a unção que Deus concedeu a mim e a você vem de Deus. E 1 de João 2,27, o texto ainda vai dizer: quanto a vocês,
A unção que receberam dele permanece em vocês. Não precisam que alguém os ensine, mas como a unção dele recebida, que é verdadeira e não falsa, os ensina acerca de todas as coisas. Permaneçam nele como ele os ensinou. Meus amados irmãos, nós precisamos reconhecer isso. A confirmação é de Deus e a unção que nós temos é de Deus. E toda vez que nós fizermos qualquer coisa, precisamos nos lembrar da palavra, daquilo que o autor bíblico diz. Nós temos esse tesouro, a vida de Deus, a graça de Deus, o Espírito Santo de Deus, mas o texto diz, nós temos esse tesouro em vasos de barro. Essa estrutura aqui é frágil, é fraca, é o tesouro que está dentro de nós, que é o importante. Então, cuidado com a autoexaltação, a autoconfirmação. É o Espírito Santo de Deus que está em nós. Isso sim é o que é importante, isso sim é o que é e que deve ser valorizado. E aí o apóstolo Paulo ainda vai dizer, nós somos selados com o Espírito. Selados com o Espírito. Acompanhem comigo agora o que o apóstolo Pedro disse em 1 de Pedro 1, do 3 ao 5, também está na sua folha. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, conforme a sua grande misericórdia, Ele nos regenerou para uma esperança viva, por meio de Jesus Cristo dentre os macular-se ou perder o seu valor. Herança guardada nos céus para vocês que, mediante a fé, são protegidos pelo poder de Deus, até chegar à salvação prestes a ser revelada no último tempo. Olha a parte final, meus amados irmãos. Nós temos uma herança que jamais poderá perecer. Nós temos uma herança que jamais se estraga. Nós temos uma herança que jamais apodrece. Herança guardada nos céus para vocês, para todos nós, mediante a fé. E nós somos protegidos pelo poder de Deus. Ele fala, isso é o selo. Isso começa a explicar o que é o selo do Espírito Santo de Deus sobre as nossas vidas. Efésios, agora o apóstolo Paulo escrevendo em Efésios 1, versículo 13 e 14, ele diz, nele, quando vocês ouviram e creram na palavra da verdade, o evangelho que os salvou, vocês foram selados com o Espírito Santo da promessa. E o que é esse Espírito Santo da promessa? É a garantia da nossa herança, até a redenção daqueles que pertencem a Deus, para louvor da sua glória. Ele disse, o selo é a garantia, é o penhor da nossa herança. O que ele quer dizer? Se o Espírito Santo de Deus está aqui agora, isso é prova de que tudo aquilo que ele diz que está preparado para a gente no futuro, vai acontecer. Porque o Espírito Santo, a primeira parte da parcela, já começou a ser derramada sobre vocês. O Espírito Santo de Deus já habita em nós. Então essa é a parcela inicial, meus amados irmãos. É como se fosse um primeiro pagamento. Quando você faz um primeiro pagamento, você recebe aquele bem e você continua fazendo os outros próximos pagamentos. O que ele diz? Se Jesus, ele prometeu várias coisas, mas nem tudo ainda se cumpriu, lembre-se, o primeiro pagamento ele já fez. Significa que tudo aquilo que ele prometeu vai acontecer. Por quê? Porque a Bíblia diz que Deus, ele é fiel. Deus, ele não muda a sua palavra. Então, se ele prometeu, ele há de cumprir. Meus amados irmãos, vamos então aumentar cada vez mais a nossa fé. O Espírito Santo de Deus que hoje habita em mim e você, ele quer dizer, esse mesmo Espírito que te dá força,
esse mesmo Espírito que te ensina, esse mesmo Espírito que te consola, esse mesmo Espírito que te guarda, esse mesmo Espírito que te protege, é o Espírito Santo de Deus que estará contigo e que te dará um novo corpo e que te levará aos céus e que te guardará até o dia da presença do Senhor Jesus. Confie no Espírito Santo de Deus. O mesmo apóstolo Paulo, ele vai dizer em Romanos 8, 23. E não só isso, mas nós mesmos, que temos os primeiros frutos do Espírito, gememos interiormente, esperando ansiosamente nossa adoção como filhos, a redenção do nosso corpo. Ele diz, já que nós já temos esse selo do Espírito Santo de Deus, o nosso corpo começa a gemer. Gemer em que sentido? Esperando a manifestação de Deus. Ele diz, quando eu e você temos o Espírito Santo de Deus, nós gostamos de viver nessa terra. Nós gostamos de viver com as nossas mulheres, com os nossos maridos, com os nossos filhos e netos, com as nossas famílias. Nós gostamos de usufruir das bênçãos de Deus que o Senhor nos concede. Nós gostamos de estar aqui em comunhão com os nossos amigos e irmãos. Mas no fundo, o nosso espírito está dizendo, ora vem, Senhor Jesus. Ora vem, Senhor Jesus. Nós ansiamos pelo momento, ó Pai, em que o Senhor há de se manifestar plenamente a nós. Ora vem, Senhor Jesus. Eu escuto a tua voz hoje, ó Pai, através de pregações, através do teu Espírito falando ao meu espírito, mas eu anseio aquele dia de poder olhar no seu rosto, olhar dentro dos seus olhos, poder te abraçar. Eu estou aguardando aquele dia. Eu anseio aquele dia, Pai, em que nós não teremos mais dores, em que nós não teremos mais morte, em que nós não teremos mais sofrimento, em que nós não teremos mais separação, em que toda família e os meus amados irmãos que já partiram estarão lá comigo. O meu espírito está gemendo e dizer, ora vem, Senhor Jesus. Manifeste, ó Deus, a tua presença. Ele diz, esse primeiro Espírito, ele vai nos levar a ter essa expectativa. Sim, Senhor, eu quero fazer a tua vontade, mas o meu maior desejo é estar contigo. Ora vem, Senhor Jesus. O teu Espírito nos leva a buscar isso e nós gememos no nosso interior. E Paulo, na 2 de Coríntios, capítulo 5, dos versículos 2 ao 5, o apóstolo Paulo, inspirado pelo Espírito, ele diz, enquanto isso, gememos, desejando ser revestido da nossa habitação celestial. Porque estando vestidos, não seremos encontrados nus. Pois enquanto estamos nessa casa, gememos e nos angustiamos, porque não queremos ser despidos, mas revestidos da nossa habitação celestial. Para que aquilo que é mortal seja absorvido pela vida. Foi Deus quem nos preparou para esse propósito, dando-nos o Espírito como garantia do que está por vir. Meu amado irmão, às vezes nós paramos e olhamos no espelho, e você olha assim para a sua cabeça, de repente você está penteando o seu cabelo e você diz, esse fio branco não estava aqui ontem. Esse fio branco não estava aqui. Aliás, houve um tempo que não tinha nenhum fio branco na minha cabeça. Você olha para você, e se você tem um tempo de reflexão, você fala, essa ruga aqui não estava aqui antes. Essa marca que eu tenho aqui, não tem aqui. Às vezes você para pegar um álbum, ou você olha um dos seus celulares, e você começa a ver algumas fotos, e você fala, eu já fui bem diferente. Antes eu andava, antes eu corria, antes eu tinha força de fazer isso, antes eu tinha força de fazer aquilo. Hoje eu já não tenho mais a mesma força. Já não tenho mais a mesma força. Já não tenho mais a mesma velocidade.
já não tenho mais a mesma agilidade, já não tenho mais a mesma beleza, já não tenho mais a mesma juventude de outrora. Sabe o que ele quer dizer, meus amados irmãos? Certa vez eu ouvi um pregador e ele disse o seguinte, brincando, mas falando de algo sério, ele disse: o cabelo branco é como se fosse a morte nos chamando para duelar. A cada momento que aquilo aparece, ele está dizendo: está chegando mais próximo o dia em que eu e você precisamos e precisaremos enfrentar o nosso último inimigo. Mas aí você fala: Wellington, mas que coisa triste. Não, meus amados irmãos, não é triste o que ele diz. Isso que está cada vez mais se destruindo, que está ficando cada vez mais frágil, ele diz: espere, meu amado irmão, chegará um tempo em que esse corpo será revestido. Esse corpo deixará de ser esse corpo frágil, esse corpo deixará de ser esse corpo fraco, esse corpo deixará de ser um corpo mortal, e assim como ele é, nós o veremos e nós seremos. A eternidade de Deus será transferida para mim e para você, e você fala: e como eu e você podemos nos alegrar? Ele disse: confie no Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo de Deus é a garantia de que esse dia vai chegar. O Espírito Santo de Deus é a garantia, meus amados irmãos, que isso que nós temos hoje, esse corpo será transformado. Foi Deus quem nos preparou para esse propósito, dando-nos o Espírito como garantia do que está por vir. O Espírito Santo é a garantia. O Espírito Santo está presente. Se ele está presente hoje, é a garantia de que no futuro ele continuará presente. E por fim, o apóstolo Paulo escreve Filipenses 1-6, de um versículo tão conhecido da maioria de nós. Estou convencido de que aquele que começou a boa obra em vós, ele vai completá-la até o dia de Cristo Jesus. Aquele que começou a boa obra em você, não é você, é Ele que vai completar até o dia de Cristo Jesus. Meus amados irmãos, que promessa. Você pode olhar e falar assim: hoje eu já não faço mais o quanto eu fazia pela igreja, por Cristo, pelos irmãos, e isso pode ser negligência minha e sua, pode ser sim, mas isso também pode ser resultado da nossa perda de forças, do nosso enfraquecimento. Mas Paulo, ungido por esse mesmo Espírito que hoje fala conosco e que nos encoraja, ele diz: ei, meus filhos e minhas filhas, veja bem, não você, eu, Espírito Santo de Deus, que comecei a boa obra em você, sou eu que vou acabar. Não fique pensando: como será que vai ser? Será que eu terei forças? Será que eu vou conseguir? Sim, meu amado irmão, sim, minha amada irmã, todos nós vamos conseguir. Por quê? Porque o Espírito Santo de Deus está conosco hoje. Ele diz: eu vou acabar. Eu sou essa garantia de que no final vocês serão mais do que vencedores. Por quê? Porque eu comecei essa boa obra e eu vou acabar essa boa obra em vós. Às vezes, nós erramos em pensar: o que eu preciso fazer? Eu e você precisamos continuar nos rendendo, nos entregando na presença de Deus, nos esvaziando, para que o Espírito Santo de Deus trabalhe cada vez em mais. E eu sei que vocês, naturalmente, alguns podem estar pensando: nós estamos chorando, nós estamos com o nosso coração em pranto pela perda de irmãos e irmãs.
nossos familiares, pessoas a quem amamos. Esse irmão passar por isso? Como será que foi para aquela irmã passar por isso? E aqui nós temos, ele disse, aquele que começou a boa obra naqueles irmãos, ele esteve com eles no momento até o fim. O hino maravilhoso que nós cantamos aí dizendo, o Emanuel quer dizer o seguinte, eis que eu estarei convosco até a consumação dos séculos. Não vos deixarei órfãos. Não somos como filhos ou filhas sem pai, mas o nosso Pai está conosco em todos os momentos, dando a sua mão para nós, nos segurando e nos guardando e dizendo, quando você tropeçar, quando você cair, quando você pensar e desanimar, o meu Espírito dentro de vós, ele vai te dar força, ele vai te dar graça. Confie no selo do Espírito Santo na tua vida, ele há de te abençoar até o fim. Até o fim. Que Deus nos abençoe, em nome do Senhor Jesus. Amen. Thank you, Pastor Wellington. I'm calling Pastor Sedalio to finish the service today celebrating the Lord's Supper. Paz, senhores irmãos, creio que os nossos corações que estão preparados para o ato que vamos realizar. Porque a leitura que está em Coríntios, em 1 de Coríntios, no capítulo 11, todos nós já a conhecemos, mas eu